o conhecimento ele não é suficiente quando falta atitude. O resultado, ele está na atitude, ele está na ação. Isso tem que ficar claro. Eu posso ter o conhecimento que eu quiser, eu posso ter o mindset, né, como se fala, a forma de pensar que eu quiser, eu posso ter a fé que eu quiser. Se eu não tiver obras, a fé sem obras é morta. Não tem nada. O segredo final, é claro que tem um monte de processo aí, mas o segredo final é a atitude, é o que você vai fazer. Estamos aqui para mais um Bastidores do Destino. E aqui no carro, aproveitando o tempo indo para o aeroporto, o Thiago vai responder umas perguntas pra gente. Cara, que a Bíblia diz que a gente tem que remir o tempo. Em vez de só perder tempo, já que tem que dirigir 40 minutos para o aeroporto, vamos remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo para fazer algo produtivo. Então vamos lá. Qual o maior erro de mentalidade que você enxerga nas pessoas de hoje? O maior erro de mentalidade nas pessoas, elas não arriscarem novas experiências. Por quê? Porque são as novas experiências, tanto as negativas quanto as positivas, as boas, as ruins, que vão te trazer um modelo de pensamento. Ou seja, você só vai conseguir pensar, entender, principalmente entender aquilo que você experimentou. Então, é claro, por isso que a gente fala assim, puxa, fulano foi fazer um intercâmbio lá fora, ficou até mais inteligente, mais sábio. Mas, na verdade, foi que a experiência mudou o padrão mental daquela pessoa. Ela pensa diferente agora. Então, geralmente, ela volta pensando mais em excelência, ela volta um pouco revoltada com o seu próprio país, porque vê que algumas leis não são cumpridas aqui, lá era. Ou seja, trouxe graus comparativos, trouxe padrão de excelência. Então, eu acho que poucas pessoas se arriscam em experiência. Vou te contar uma história pessoal. Quando eu tinha 18 anos de idade, apareceu uma oportunidade para mim e para qualquer um da igreja que eu frequentava de servir como músico voluntariamente em umas missões, umas igrejas que estavam abrindo na Europa. Ninguém do meu círculo quis ir, porque tinha que ficar meses, não ganhava nada, era voluntário, trabalho voluntário. E tinha saudade dos pais, porque a gente ainda era jovem e adolescente, tinha que arrumar passagem. Falei, cara, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, moro de frente pro Morro desse Juramento aqui, que chama Morro do Juramento o lugar. Eu vou aproveitar essa oportunidade, talvez seja a única oportunidade de conhecer o exterior. Eu vou lá, vou ficar trabalhando, não vou ganhar nada com isso, mas com certeza eu vou voltar com uma experiência, uma forma de pensar diferente. E foi o que aconteceu. E quando eu voltei decidido a começar uma agência de turismo, porque eu experimentei muita coisa nessas viagens lá na Europa, missionárias, e surgiu uma ideia empreendedora. Eu falei, poxa, eu acho que eu consigo ter uma agência de turismo. E por 10 anos eu tive uma agência de turismo. Ou seja, experiências mudam destinos. E quando o assunto é mentalidade, qual o maior sabotador? O maior sabotador da mentalidade eu acredito que é ambiente. Se você tiver uma mentalidade muito boa, mas a sua ambiência é muito ruim, você com o tempo começa a acreditar no ambiente e não no tipo de pensamento, na forma de pensar que você tem. Então, por exemplo, você tem uma mentalidade muito empreendedora, você consegue enxergar dinheiro num produto, você consegue ter habilidade de venda, você tem mentalidade empreendedora, mas no teu ambiente todo mundo é CLT. Todo mundo só pensa o seguinte, que isso, cara, tem que trabalhar sábado e domingo, vai ficar até madrugada escrevendo projeto. Você só fica nesse ambiente, você vai perder a mentalidade empreendedora. Isso vale também para a espiritualidade. Às vezes você é um cara espiritualizado, uma mulher espiritualizada, entende da Bíblia, né? Conhece ali as nuances da palavra, mas convive com gente tão carnal, ou seja, que vive tanto pelos desejos da carne, que só quer fazer o que quer, um comportamento tão, como a gente fala, mundano, que você com o tempo deixa de ser espiritual e começa a ser contaminado por isso. Aliás, a própria escritura diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Você acredita que as pessoas sofrem mais por falta de conhecimento ou por excesso de emoção? Cara, os dois. Eu acho que a falta de conhecimento é o pior, tá? Porque você, não sendo ignorante, ou seja, tendo conhecimento, mesmo que você seja muito emocionado, ou seja, se age muito pelo que está sentindo, não consegue controlar algumas coisas, tem reações desproporcionais por causa das emoções desequilibradas, com conhecimento você vai ajeitando isso. Agora, sem conhecimento,
É muito difícil uma pessoa se ajeitar na vida, é muito difícil ela descobrir o seu próprio caminho, é muito difícil ela entender o que está escrito na palavra. Ou seja, e a própria Bíblia diz, o povo perece, né? Apodrece por falta de conhecimento. Se o problema é emocional, qual emoção você vê sendo a mais destrutiva para o destino de alguém? Sem dúvida nenhuma, o orgulho, o ego. O ego é teu inimigo, o orgulho vai te destruir. Você se achar melhor ou superior, soberba, altivez. A própria questão de você sabe que tem que pedir perdão para aquela pessoa, mas fala, quem é aquela pessoa para eu pedir perdão para ela? Ela que tem que vir até mim. Esse sentimento, essa emoção, sem dúvida, é a mais destrutiva que existe. Existem muitas emoções ruins, como a inveja, né, que é terrível, como a ira, a cólera, que pode te fazer agir de forma desproporcional e traumatizar pessoas. Mas ainda assim, eu acredito que o orgulho é o sentimento, a emoção que a gente tem que cuidar mais. Eu tenho como um pensamento, né, uma filosofia pessoal, que o orgulho é o maior inimigo do ser humano. Por que é tão difícil para uma pessoa ferida emocionalmente aceitar ajuda? Por conta do orgulho? Não só por causa do orgulho, por causa da própria ferida, né? Ou seja, a pessoa apanhou tanto que ela já não consegue confiar em outra pessoa. Ou ela não tem mais esperança que agora vai dar certo. Então, é muito difícil trabalhar com uma pessoa machucada emocionalmente. Trabalhar em todos os sentidos da palavra, né? Tanto trabalhar no sentido de eu quero ajudá-la, trabalhar no sentido de compartilhar o mesmo ambiente de trabalho com ela. Imagina ter um relacionamento, para quem é casado com uma pessoa ferida emocionalmente, é muito sofrimento. Então, resolver-se emocionalmente deveria ser uma prioridade do ser humano, porque só a partir de uma gestão emocional, eu não gosto muito da palavra equilíbrio, mas pelo menos de uma gestão emocional, você consegue criar uma vida de sucesso, de resultado, plantando e colhendo o que plantou. As pessoas correm muito atrás de paz, mas o que é a verdadeira paz? Paz não é um sentimento, é o estado que você fica quando está no centro da vontade de Deus. Então, o que é a verdadeira paz? É quando você está fazendo exatamente aquilo que Deus esperava de você. Quando você faz o que Deus esperava de você, é porque você não só conhece a vontade de Deus, mas você tem um relacionamento com Ele. E a Bíblia diz que Ele é a nossa paz e nele somos um. Então, não existe paz fora da espiritualidade. Não existe paz fora de Jesus. Então você pode até buscar a paz incansavelmente em viagens, em relacionamentos, em meditações, mas ela está numa pessoa, e é Jesus Cristo. Aristóteles dizia que somos o que repetidamente fazemos. Uhum. Você concorda que a rotina é mais poderosa que a intenção? Eu acho que nada vence a rotina. Se eu for todo dia para academia, com fé ou sem fé, eu vou melhorar meu físico. Se eu ler todo dia, acreditando ou não acreditando, eu vou ficar mais inteligente. Se eu orar, ler a Bíblia todo dia, mesmo que eu não consiga visualizar isso no futuro, eu vou ficar mais espiritual. A rotina é poderosíssima para a criação de futuro. E no meu livro mais recente, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, eu explico que as pessoas geralmente estão atrás de prazer e não de disciplina. Mas eu explico, o prazer lícito, né, porque tem um ilícito que você nunca deve praticar, mas o prazer lícito, ele deve ser apenas uma recompensa. A disciplina deve ser a sua rotina. Por que pessoas tão inteligentes e tão sábias continuam tomando decisões por impulso? É muito difícil você ter uma pessoa sábia tomando decisão por impulso. Você consegue ver uma pessoa inteligente agindo assim. A sabedoria, ela já é uma proteção maior, né? Ela é um dom divino, ela não é uma capacidade humana, ao contrário da inteligência. Com a inteligência eu consigo organizar pensamentos, eu consigo entender as coisas, mas a sabedoria, ela vai um pouco além, ela é discernimento, ela é prudência. Então como é que eu vou tomar uma decisão errada ou precipitada se eu tenho sabedoria? Eu sou ser humano, sim, posso errar,
mas 99% dos casos eu vou acertar por causa da sabedoria. Já a inteligência pode confundir, né? A inteligência é muito importante, porque ela te faz entender as coisas, mas eu acho que a sabedoria é a coisa principal. Qual é a decisão aparentemente pequena que mais altera o destino de uma pessoa? Geografia. Onde ela está? A geografia vai definir todo o seu futuro. Se você é solteiro, a geografia provavelmente vai definir com quem você vai casar. Que igreja você vai frequentar. Que tipo de amigos você vai ter, o nível dos amigos. O tipo de negócio que você vai fazer. Tem negócio que só é possível fazer, por exemplo, em São Paulo. Talvez numa cidade do interior de Minas ou do Nordeste você não conseguiria esse tipo de negócio. A geografia é destino. Eu explico isso no livro mais recente, né? A geografia é destino. Então, as pessoas geralmente não dão tanto atenção. Elas são tão apegadas ao passado ou à segurança emocional de estar onde sempre esteve, ao que a gente chama de zona de conforto, que ela não arrisca, talvez, uma nova geografia. E tem muita prosperidade em geografias que você ainda não conhece. Falando em destino, você acredita que tudo foi escrito ou que a pessoa pode tomar suas próprias decisões? Nos dois. Sem dúvida nenhuma, tudo foi escrito, está em Salmo 139. Todos os dias da nossa vida foram escritos por Deus. Só que, ao mesmo tempo, nós temos 3 tipos de destino. Esse destino de Salmo 139, que é o destino planejado por Deus. O destino rígido, que é o que já aconteceu e você não pode mudar, cor da sua pele, onde você nasceu, quem foram seus pais. E o destino flexível, que é uma pequena porção que Deus nos confere aqui na Terra, de tomada de decisão e poder de escolha. Com quem eu vou casar, onde eu vou morar hoje, qual região, qual geografia eu vou morar, que tipo de trabalho eu vou fazer, se eu vou trabalhar para alguém ou vou ser corajoso para ter meu próprio negócio, assumir os riscos e ter meu próprio negócio. Então, se você consegue se adaptar bem ao destino rígido, que é o que já aconteceu, não tem como mudar, escolher bem, ter sabedoria para decidir bem no destino flexível, que é uma pequena parte da sua vida, e ter sensibilidade espiritual para se encaixar no destino planejado, que é o que Deus escreveu para você, aí não tem como dar errado. Mesmo que você passe por situações difíceis, porque Deus nem sempre nos seus planos tem só coisa boa. Na vida de Jó, por exemplo, ele tinha uma tragédia escrita, mas sempre vai fazer você terminar melhor. Sempre vai te levar para o próximo nível. Por que você acha que a maioria das pessoas sabe o que fazer, mas não faz? Por exemplo, você deu o exemplo de geograficamente, se ela mudar, ela pode mudar o destino dela. Por que as pessoas, mesmo sabendo, elas não fazem? Tem 3 motivos principais. O maior deles, sem dúvida, é o medo. O medo é paralisante. A pessoa sabe o que tem que fazer, mas tem medo de fazer. Medo de perder, medo de não dar certo, medo do novo, medo do risco. Segundo, dúvida, que é a confusão mental. Ai, será? Mas será que é para mim? Não, eu sei que é bom, mas tá claro, tá lógico que vai ser melhor, mas será que eu vou conseguir me adaptar? Essa confusão mental, essa dúvida, acaba com o destino de qualquer um. Medo, dúvida e terceiro, companhias. São as companhias que acabam te incentivando ou reprovando os teus próximos passos. Então, você imagina, eu estou decidindo que eu preciso me mudar geograficamente para ter resultados. Mas minhas companhias dizem, que isso, cara? Muito risco, não dá e tal. Então, medo, dúvida e companhia. São 3 inimigos que podem, mais companhias, né? Que podem atrasar isso aí. Quando alguém tenta forçar um destino que não é o dela, qual é o sinal mais evidente disso? Número 1, falta de paz. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz do teu coração. Se não tem paz, não é para você. Segundo, a medição dos conselheiros. O que seu pai e sua mãe falaram? O que seu guia espiritual falou? O que os mais velhos, os teus conselheiros falaram sobre isso? Então, às vezes você está forçando algo que você não tem paz, que teu pai, tua mãe, teus conselheiros, teu guia espiritual, quem você escuta, teus mentores disseram, é mais difícil por aí, e ainda assim você está insistindo. Então, eu acredito que se você tiver paz e bons conselhos, dificilmente você vai forçar um futuro que não é o seu.
Você já viu alguém se perder pelo excesso de liberdade? Seja financeira, seja qualquer uma outra. Todo excesso traz consequência. E nesse caso, uma pessoa, por exemplo, tem liberdade financeira, se ela não tiver o coração blindado com a espiritualidade, é lógico que ela vai se perder. Por quê? Porque o dinheiro, ele é o maior patrocinador de obras da carne. Inveja, discussões, partidarismos, imoralidade, bebedices, festas intermináveis, e tudo isso que a Bíblia chama de obras da carne, né? Glutonaria, orgias. Então, o dinheiro ele tem esse poder de pagar as obras da carne. Se você não tem o coração blindado com a espiritualidade, você vai se achar poderoso, poderosa o suficiente por causa da conta bancária que tem para querer experimentar o que quiser. E essa falsa liberdade vai acabar não só com a tua vida terrena, vai roubar a tua eternidade. A Bíblia fala muito sobre sabedoria prática. O que você considera o maior princípio da sabedoria que as pessoas ignoram hoje? Temor do Senhor, que é fazer o que Ele gosta, se afastar de tudo que Ele odeia. O temor do Senhor, ele é um aviso interno, ele é um semáforo. Tá verde, eu posso ir, tá vermelho, eu não avanço. O temor do Senhor é um filtro que permite saber, isso pode passar, isso já não é para mim. O temor do Senhor é um sino, um alerta. Fala, olha, cuidado para onde você está indo, cuidado com essa pessoa que você está andando. O temor do Senhor é um friozinho na barriga, que você sabe muito bem que onde você está não era para estar, que não era para estar conversando com essa pessoa que você está conversando, que não era para estar falando o que você está falando. Então, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não há como você alcançar a verdadeira sabedoria, ainda mais na prática, que é a aplicação dela no dia a dia, sem temer a Deus. Não tem como. Qual versículo ou ensinamento que você acredita que resolveria conflitos internos se fosse realmente entendido? Jeremias 29:11. Eu tenho planos para você. São planos de bem, de paz e não de mal, para vos dar um destino de paz e prosperidade, para que vocês terminem como todo ser humano quer terminar, bem. Se as pessoas entendessem que Deus está no controle de tudo e que se a gente confiasse 100%, até porque Deus não admite dividir a fé, não adianta você ter 100%, 70% de fé em Jesus, 20% de fé na conta bancária, 10% de fé no network que você tem no celular, no Zap. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, 100% de confiança em Deus. 100% sabendo que o plano dele é de bem, não é de mal. E se você está passando por uma situação difícil, é um plano divino para te levantar mais forte, não é para te destruir. Se você tem essa certeza absoluta no coração, nada te derruba. Entrando em prosperidade, qual é o maior comportamento que impede a pessoa de prosperar mentalmente antes mesmo de prosperar financeiramente? Eu acho que são os vícios, seja ele qual for. Toda pessoa que faz repetidamente uma coisa ruim nunca vai mudar nem mentalidade, muito menos ter capacidade de aplicar aquilo. Então, pessoas estão viciadas na internet, não tem controle nenhum sobre o tempo que ficam no celular. Gente que está viciada em joguinhos online. Gente que está viciada em pornografia, que é um vício muito comum na nossa geração. E os vícios mais históricos, como o álcool, as drogas. Então, qualquer tipo de vício vai roubar tuas virtudes. Ponto. Qualquer tipo de excesso, qualquer tipo de coisa que você não consegue controlar, você tornou-se escravo. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande inimigo. Por que algumas pessoas avançam rápido e outras, mesmo aprendendo muito, ficam no mesmo lugar? É porque o conhecimento ele não é suficiente quando falta atitude. O resultado ele está na atitude, ele está na ação. Isso tem que ficar claro. Eu posso ter o conhecimento que eu quiser, eu posso ter o mindset, né, como se fala, a forma de pensar que eu quiser, eu posso ter a fé que eu quiser. Se eu não tiver obras, a fé sem obras é morta.
Não tem nada. O segredo final, é claro que tem um monte de processo aí, mas o segredo final é a atitude, é o que você vai fazer. Com isso, o que muda primeiro? O pensamento, o ambiente ou a atitude? O que vem primeiro? É o ambiente. O ambiente tem que ser a primeira coisa. Se você não estiver num ambiente que você está aprendendo, que você está modelando, que você está aperfeiçoando seu comportamento por causa daquele ambiente, não vai adiantar a mentalidade, não vai adiantar a atitude, porque você não vai ter mentalidade boa e vai tomar atitude errada. Ambiente, sem dúvida nenhuma, é o first place, é o primeiro lugar para você começar a construir algo relevante. Se você pudesse corrigir apenas um pensamento na mente das pessoas hoje, qual mudaria o destino de mais gente? Se eu pudesse corrigir apenas um pensamento, Isso. eu acho que seria... Bom, tem muita coisa, mas se fosse um só, a falta de fé absoluta em Deus. É porque eu paro para pensar assim, nos segredos do sucesso e tudo que você tem que fazer para conquistar felicidade, uma vida de paz e prosperidade. Sem fé é impossível, não só agradar a Deus, é impossível agradar a Deus sem fé, mas é impossível você conquistar coisas. Então, as pessoas, elas brincam de gostar de Deus, elas brincam de gostar da Bíblia, elas até colocam na bio lá do Instagram dela, filha de Deus, não sei o que de Yeshua e tal, mas na prática elas não confiam 100%, a fé é quebrada, a fé é partida, e eu só acredito numa fé que seja inteira, íntegra, é 100% de confiança, e ponto final. Qual pergunta você acredita que todo ser humano deveria se fazer aos 20, aos 30, aos 40 e por quê? Aos 20, a pergunta é, o que Deus espera de mim? Aos 30 eu estou fazendo o que Deus esperou de mim? E aos 40 quem eu vou treinar para essas pessoas continuarem a fazer o que Deus mandou eu fazer? Acho que isso é glorioso demais. Você já se arrependeu de algum passo que você deu? Oh, claro, muitos. Eu errei muito na vida. Às vezes eu quero comemorar, né? Com Janine, minha esposa, é muito sábia. E ela sabe não só me repreender, como me colocar no meu devido lugar. E às vezes eu quero comemorar uma conquista, falo, meu amor, a gente tá... Olha o nível, olha tal coisa que a gente conquistou, olha isso, olha aquilo. Eu falo assim, se você não tivesse errado tanto, a gente estaria muito mais longe hoje. Então, as pessoas olham para mim e acham que eu só acertei. Na verdade, eu estaria muito mais longe se eu tivesse só acertado. Eu cometi erros que eu me arrependo, tomei decisões que se eu pudesse voltar atrás, meu Deus, como eu decidiria diferente. Mas isso é humano, faz parte de ser humano. É claro que hoje eu erro muito menos, porque nos últimos anos eu investi em comprar a sabedoria. Eu até falo sempre, gente, antes de comprar um carro, antes de comprar a casa dos teus sonhos, antes de fazer a viagem, você sempre sonhou, compra a sabedoria primeiro. Porque a sabedoria é a única coisa que vai proteger todas as outras coisas que você vai conquistar. Por que tanta gente acredita que o destino é algo que acontece e não algo que se constrói e se baseia nisso e não constrói nada? Vamos lá, é porque as duas coisas são verdade. O destino tanto acontece quanto é construído. Lembra que eu te expliquei sobre o destino rígido? É o que acontece. O destino flexível é a parte que lhe cabe escolher. Então, o destino rígido, você se adapta, aconteceu, agora eu vou ter que me adaptar. E destino flexível, eu tenho que ter sabedoria para escolher bem, porque Deus está me permitindo tomar a decisão. Então, é muito importante que você aprenda que os dois destinos existem, é que são percentuais diferentes. Existem coisas que já estão feitas e você não vai mudar, estão determinadas e acabou, e tem coisas que Deus permite você escolher. E como você vai se adaptar ao primeiro e usar bem o segundo, vai determinar o teu futuro e os teus próximos anos. E as pessoas têm um problema com o destino porque elas não entendem bem o que é, então elas não sabem como utilizá-lo ou revertê-lo a seu favor. Qual o pensamento que mais distancia alguém do seu próprio destino? Eu acho que é qualquer tipo de limitação mental, né? Não posso, não quero, crença limitante, isso não é para mim, eu não mereço. Quem sou eu para esses pensamentos limitantes? Foi o que me impediu muito tempo, inclusive, né? Minhas crenças limitantes. Eu tinha uma crença terrível de eu não mereço. Aí quando eu conquistava alguma coisa, eu falava, cara, mas eu não mereço. Porque o nosso inimigo, o acusador, ele quer te lembrar
e jogar na tua cara os teus pecados, os teus erros do passado. Ele quer lembrar de onde você veio. Alguns amigos que, na verdade, entre aspas, são inimigos disfarçados, eles querem sempre fazer você voltar a ser quem você era e não quem você está se tornando em Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de pensamento. Sem dúvida, são grandes limitadores da nossa paz e da nossa prosperidade. Você acha que as pessoas de hoje em dia têm mais falta de direção ou excesso de distração? Um puxa o outro, né? Mas o excesso de distração é pior. Por quê? Porque se eu não tenho a direção ainda, mas pelo menos estou atento, eu vou descobrir o caminho. Mas se eu estou no excesso de distração, o que adianta alguém gritar para mim, vira aqui, se eu estou distraído? Então, lógico que os dois têm sua importância, mas o excesso de distração vai sempre roubar a direção. Mas se hoje eu não tenho direção, mas pelo menos eu estou focado em descobrir qual é o caminho, eu tenho uma chance. Porque algumas pessoas precisam, entre aspas, quebrar para aí sim começar a seguir o seu destino? Orgulho. E tem orgulho que só se quebra quando você quebra. Ignorância. Que aí quando você está quebrado, você fala, eu não posso ficar aqui passando essa fome. Aí você começa a se preparar, a estudar, a entender a vida, desenvolver a inteligência. Deus sabe como lidar com cada um. Existem pessoas que, numa palavra divina, ela já se conserta. Outras, Deus pode falar que ela não entende, mas se ela quebrar, ela aprende a lição. Então, depende muito de como a pessoa reage aos comandos divinos. Eu acho que Deus permite a quebra quando você não entendeu os primeiros sinais divinos. Qual é o indicador de que a pessoa está pronta para o próximo nível e não apenas empolgada? Por exemplo, se mudar geograficamente. Convites. Os convites determinam muito isso. Estou na hora de ampliar minha empresa, de fazê-la crescer, ou continuo aqui no jeito que eu estou? Não sei, como é que estão seus convites? Tem grandes empresários te chamando para o nível de cima? Tem grandes compradores querendo comprar de você? Tem grandes investidores querendo colocar dinheiro na sua empresa? Eu quero mudar geograficamente. Apareceu alguma oportunidade para você? Alguém quer que você esteja lá? Tem algum tipo de convite? Eu sempre tive para mim que convite ou convites, porque o plural importa, são sinais divinos para algo que você tem que prestar atenção. Em qualquer área da tua vida, onde tem convites, no plural, tem um sinal divino ali. Última pergunta, se tivesse que deixar apenas uma pergunta para alguém refletir sobre seu próprio destino, qual seria? Onde você vai passar a eternidade? A vida passa tão rápido aqui na Terra, a nossa peregrinação aqui é tão efêmera. E a nossa maior preocupação deveria ser, depois disso aqui, que qualquer doença me leva, qualquer acidente me leva, aonde eu vou passar a eternidade? Onde eu vou gastar o que realmente importa, que é a eternidade? E é por isso que eu, apesar de ser educador, escritor, ser empresário da educação, eu não abro mão de ser um pregador. Não abro mão de ser um pregador, porque voluntariamente, né? Inclusive, porque eu acredito que a vida eterna deve ser o maior objetivo do ser humano. Então a minha pergunta final para as pessoas seria: onde você vai passar a sua eternidade? Última pergunta agora de verdade, onde mais a pessoa pode aprofundar um pouco sobre destino? Nos meus livros. Eu acredito que se você está me escutando agora e ainda não leu meus livros, você está perdendo uma real oportunidade, uma grande oportunidade. Principalmente você pode ler o livro Descubra o Seu Destino e você pode ler o livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. São dois livros que eu explico bem sobre destino. Outra coisa é que em março de 2026, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, a gente vai estar lançando o aplicativo do Clube de Inteligência. A gente vai estar fazendo 10 anos de Clube de Inteligência, que é o nosso clube de desenvolvimento da inteligência, que faz parte do Instituto Destiny. Ou seja, o Instituto Destiny existe há 11 anos, pelo menos em 2025, enquanto a gente está gravando esse vídeo, e o Clube de Inteligência 10. E em 10 anos a gente treinou milhares de alunos em pensarem melhor,
em tomarem decisões baseadas na lógica e também na fé. Inteligência bíblica, para você ler a Bíblia e entender. Inteligência emocional, inteligência financeira, para você poder prosperar de verdade. Então, um clube de inteligência, assim, é algo que você não pode ficar de fora, né? Então, dependendo de quando você estiver escutando esse vídeo, procure Clube de Inteligência. É um aplicativo que vai te levar para outro nível e um custo-benefício ótimo, porque é bem baratinho para todo mundo. E se a pessoa gostou desse vídeo, o que ela tem que fazer? Se gostou, você pode curtir o vídeo. Eu, particularmente, eu gosto muito de ler comentários, né? Aqui do YouTube, né? Se você está assistindo no YouTube. Então, curte o vídeo, comenta o que você aprendeu. A gente respondeu várias perguntas aqui, o que você aprendeu. E não deixe de pegar esse link e compartilhar com pessoas que precisam escutar esse conteúdo. Não deixe de acompanhar a gente nos nossos programas diários, Café com Destino de segunda a sexta, programa Boas Notícias todo domingo, 8 horas da manhã. A Escola de Sabedoria, que é por temporada, mas a temporada passada está disponível na internet, no meu canal de YouTube. Não deixe de acompanhar nossos programas, que com certeza vão te ajudar. Inclusive aqui o Bastidores do Destino.